A paz seja convosco. Deus abençoe ricamente a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus reine sobre você. Amado, uma palavra da graça do nosso Senhor Jesus Cristo ao nosso coração nesse dia. A Bíblia diz assim, em Colossenses 2, e versículo 3, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todo o pecado. Nos perdoou todo o pecado. Amado, lá naquela cruz, nós não tínhamos nascido ainda. Ele já tinha perdoado o nosso pecado. O que nós devemos fazer hoje? Aceitar esse perdão. Então, todos os seus pecados já foi perdoado na cruz. Você nem pensou em pecado, nem pensou em ter nascido, ele já o perdoou lá naquela cruz. A Bíblia diz assim, lá em Hebreus 10 e 17, que ele não lembra dos nossos pecados. Por que ele não lembra dos nossos pecados? Porque foi perdoado, foi removido. Olha o que diz aqui, né? O que mostra o pecado? A lei mostra o pecado, é a escrita de dívida que era o nosso favor, diz assim o 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenação e que nos éramos contra. Ele o removeu pregando na cruz. Como é que Cristo fez? Ele pregou tudo aquilo que era escrita de dívida, que era a lei, foi pregado com Cristo na cruz. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus, em Romanos 10 e 4, que Cristo é o fim da lei. Por quê? Porque ele removeu toda a escrita de dívida que era sua, tudo que condenava você, porque a lei veio para condenar. Esse é o papel da lei, para condenar, para mostrar a tua falha. E Jesus fez o quê? Ele tomou toda aquela lei, ele cumpriu a lei, ele nos tirou da lei. E como é que ele fez? Perdoou nossos pecados. Ele pagou o preço que nós tínhamos que pagar, ele pagou naquela cruz, ele removeu. Então por isso agora não tem mais, como diz assim, hoje você é justificado em Cristo Jesus. Então hoje você pode chegar diante de Deus com toda a ousadia. O apóstolo Paulo diz, chegais com toda a confiança diante do Santo dos Santos pelo sangue. Então, amado, todos os seus pecados estão perdoados. Você diz, pastor, mas o senhor não sabe o que eu cometi. Crê no seu coração que é todo os teus pecados. Então você diz, pastor, então eu posso viver no pecado? Amado, quando você entende que você é muito perdoado, quando você entende que Deus perdoou todo o teu pecado, que Deus se santificou, você não vai querer viver no pecado. Ao contrário, você tem força para sair do pecado. Entenda, todo pecado tem suas consequências. Mas se você entender que Deus já perdoou todos os teus pecados, diz assim, olha, quando vocês estavam, pode olhar, quando vocês estavam mortos em pecado e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou. O que é verificar? Se tornar novo, né? Vivificou com Cristo. Ele nos perdoou, ele não vai pedir, Senhor, me perdoa, não, ele já te perdoou. Você deve dizer, Senhor, eu aceito o perdão em nome do Senhor Jesus, eu recebo o perdão. Ele nos perdoou todos os teus pecados. Aceita essa revelação. Essa é uma palavra poderosa para mudar a sua vida, porque só pode triunfar aqueles que não têm pecado, só pode triunfar aqueles que são santificados. Se você crer certo, você vai viver certo. Se você acreditar, a raiz de todas as coisas é o crer, não é o você mudar. Quando você crer certo, vai produzir o fruto do comportamento. A raiz é o crer certo, que tudo vai dar certo. Amém? Todos os seus pecados completamente perdoado. Amém? Receba essa palavra. A Bíblia diz bem assim que Jesus, quando ele terminou o sacrifício, né, o único sacrifício por todo o pecado, ele o assentou.
à destra de Deus. E a Bíblia diz que nós também estamos sentados junto com Ele nas legiões celestiais. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Dê o seu joinha, se inscreva no canal, amém? Para que essa mensagem esteja alcançando mais pessoas e que Deus derrama suas ricas bênçãos na sua vida nesse dia, em nome do Senhor Jesus.